pessoal, tudo bom? Bem-vindos agora nesse ano de 2022, né? Ao mais um livro da vez por David Thomas. Então, antes de começar esse vídeo de conclusão do semestre, na verdade, do semestre passado, né? De último semestre de 2021, eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo. Muito obrigado por estarem comigo, né? Desde então. Agradecer muito mesmo por acompanharem, participarem comigo, fazerem as leituras comigo, enfim, darem a opinião de vocês, as indicações de livros e tudo mais, tá? Desde já também vou deixar claro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links tanto para o meu Facebook, no Instagram, no meu Scoob, e cada um dos livros que eu vou citar aqui, que foram lidos no último semestre de 2021, eu vou deixar também o meu link da Amazon. O ano passado, assim, gente, geralmente eu faço esse vídeo no final do semestre, todo mundo sabe disso. Mas pra mim, o ano passado foi tão corrido, que foi tão sobrecarregado, na verdade, que quando chegou dezembro eu precisei parar tudo. Precisei, na verdade, parar absolutamente tudo que eu tava fazendo pra poder viver um pouco. Porque, assim, foi um ano que eu vivi, né, ainda bem, mas, assim, foi muito cansativo, exclusivamente pros meus trabalhos, né? Tanto nas escolas, quanto outros trabalhos que eu faço, quanto aqui também pra vocês, que é ler e trazer os conteúdos aqui. Então foi um ano, quando chegou dezembro, eu falei, gente, preciso parar absolutamente tudo, e qualquer coisa que eu tiver que fazer, eu tenho que deixar pra 2022, e é o que eu tô fazendo agora. Em 2021 eu não li tanto quanto eu gostaria, né? Li bastante, só que ao mesmo tempo, não consegui ler todos os livros que estavam no meu planejamento. Alguns ficaram para trás, muito por conta também dos calhamaços que eu tive, acumulando, né, todos os meus trabalhos, e também esses calhamaços, como foi o caso das Brumas de Avalon, que me consumiu bastante tempo. O It, a Coisa, por exemplo, eu ia, na verdade, deixar para o mês dos mortos de 2021, só que não, eu falei, é um livro de 1000 e poucas páginas, eu vou deixar como leitura anual. Então eu tô lendo, na verdade, né, como eu sempre faço com essas leituras, um capítulo por semana, e aí quando chega no final do ano, eu concluo o livro e aí eu trago aqui pra vocês. Em compensação, algo me deixou muito feliz, que foi a conclusão do projeto Anatomia Bíblica. Gente, eu nunca imaginei, de verdade, que eu ia conseguir ler a Bíblia. E foi uma das experiências literárias mais interessantes que eu tive, em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Assim, primeiro porque eu me superei, né? É um livro que exige muita pesquisa e tudo mais, e ao mesmo tempo mudou bastante minha forma de pensar, especialmente em relação ao cristianismo. E, enfim, foi uma experiência literária que eu gostei bastante. Tanto que, né, muito da minha pós-graduação, que eu vou começar agora esse ano, vem desse projeto. Surgiu, na verdade, né, esse desejo de estudar um pouco mais sobre religião, que eu já tinha, mas surgiu um pouco mais depois, quando eu fiz esse projeto do Anatomia Bíblica. Nesse novo ano agora de 2022, então a gente vai ter dois projetos que eu quero. Um que eu já estava para dar início a ele há muito tempo, que foi o projeto do Shakespeare, né? Então esse ano eu vou começar, então, não sei se vocês se lembram, teve acho que foi no ano retrasado, né? Eu tirei a garrafa literária, saiu o Shakespeare, o nome dele, pra gente ler aqui. E eu até passei o ano de 2021, na verdade, sem ler. E eu vou dar andamento agora, eu vou dar início, na verdade, a esse projeto. E o outro projeto que vocês me pediram muito lá no Instagram, né, na minha última pesquisa que eu fiz no final de 2021, que é a Divina Comédia. Então esse ano agora eu vou começar esse projeto, que é o Percorrendo a Divina Comédia. Então, até o final desse ano, se tudo der certo, a gente vai terminar então os 3 livros da Divina Comédia, vai aos poucos conversando sobre os livros aqui. Como, na verdade, os livros ficam lá na estante, então eu não vou nem trazer aqui, porque senão eu ia trazer aquele, ter que tirar da estante um por um, enfim. Então eu vou deixar aqui do lado, vocês vão vendo. Então vamos relembrar o que a gente fez aqui. A gente começou então o segundo semestre de 2021 com Anatomia Bíblica, então a gente fez a leitura do livro de Jó, que eu fiz toda aquela crítica, né? Enfim. Outro livro que eu gostei bastante também, que foi a obra precursora, né, do gênero literário que eu mais gosto, que é a distopia, que é o Nós, do Zamiatti. Então, assim, foi um livro que eu gostei bastante também. O ano passado eu li bastante distopia, né? Então, no primeiro semestre eu me lembro que eu li o Conto da Aia, o segundo a gente leu Nós, leu o Admirável Mundo Novo. Mas o mais interessante dessa obra, enfim, foi o fato dela ser a obra precursora, né, de todas as distopias. Até então, eu sempre ouvi falar, inclusive, esse livro não apareceu nem na minha época da faculdade, eu nunca ouvi falar sobre o Nós. Então veja só como a gente acaba estudando às vezes mais sozinho do que, né, dentro de uma universidade e tudo mais. E, enfim, eu, por incrível que pareça, assim, apesar de eu ter gostado, né, do Nós, e ser a obra precursora de todas as grandes distopias, eu
Ainda prefiro O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. E aí, assim, o livro que mais deu o que falar, na verdade, não é nem que deu o que falar. Eu já sabia que eu ia ter problemas, né, assim, quando eu decidi ler ele, e ainda mais quando eu decidi resenhar ele, tanto que eu pensei muito tempo se eu ia acabar trazendo a minha opinião sobre ele, né. Foi o Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo. Gente, eu até agora tô surpreso com a quantidade de pessoas que deviam gostar de mim, né? E deviam admirar o meu trabalho e tudo mais. E assim, eu tô muito surpreso em ver que muita gente deixou. Eu sei que não é uma coisa muito significativa, mas ao mesmo tempo ela tem uma mensagem, né? Esse comportamento. Pessoas que deixaram de me seguir. E não são pessoas tipo que eu não conhecia, enfim. São pessoas que, nossa, inclusive eu apoiei, né? Não posso dar nomes aqui, mas assim, quem vê lá no Instagram, as poucas vezes que eu indico um booktuber ou outro, né, foram uns daqueles lá. Então assim, eu fiquei muito surpreso em ver que pessoas que, tipo. E foi logo depois que eu publiquei, né, essa resenha. Então eu fiquei, não chateado, mas eu falei, nossa, realmente a pluralidade de ideias, especialmente dos gays, né, especialmente de drag queens, por exemplo, né. Tem uma booktuber que eu seguia e que eu falei muito dela pra vocês, enfim. Ela era uma drag queen, eu admiro muito o trabalho dela, e ela deixou de me seguir também por conta dessa resenha. Então foi uma coisa que esperava e não esperava ao mesmo tempo. Bem, a outra foi a Primeira Guerra Mundial, a guerra que acabaria com todas as guerras. A outra não, né? O outro. Esse foi um dos livros mais esclarecedores que eu tive, que eu li, na verdade, em 2021. Foi também uma das resenhas mais assistidas em 2021. E eu, pelo que eu tô observando, tem crescido bastante, né? O número de visualização. Igual eu falo lá, né? Eu, como todo brasileiro, eu saí da escola com muitos déficits. Então, assim, alguns conteúdos nunca ficaram muito claros pra mim. Então, no que se refere à Primeira Guerra Mundial, foi um dos casos, né? Então, assim, foi bem interessante mesmo, sabe? E aí, continuando no projeto Anatomia Bíblica, a gente leu o livro da Bíblia que eu acho que é um dos que eu mais gostei, mas ao mesmo tempo eu achei um dos mais perturbadores, assim, pra mim, na minha opinião, que foi o livro de Daniel. Então, assim, foi um livro que eu gostei bastante, mas, gente, até hoje não sai da minha cabeça aquela imagem, né, da mão saindo da parede, Deus escrever. Gente, aquela cena até hoje, ela me perturba bastante quando eu penso sobre ela. Ela me dá medo à noite. E o outro foi, em seguida, a gente leu O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, né, então, eu falei um pouco, eu gostei é um livro normal. Não vou falar que é um livro que eu odiei, mas ao mesmo tempo não vou falar que é um livro que eu super gostei, porque eu imaginava um pouco mais, né? Assim, enfim, né? Assistam lá, é só dar uma olhada que vocês vão ver. E o outro que eu reli, na verdade, tinha lido esse livro, eu me lembro na época da faculdade, eu tive que estudar bastante ele, que foi O Admirável Mundo Novo, né? Então a gente falou do Nós, e aí o Nós se inspira, na verdade, o Admirável Mundo Novo se inspira nesse Nós e todas as outras grandes distopias. É engraçado que muitos pontos que passaram despercebidos por mim na minha época da graduação, mesmo sendo uma leitura que eu fiz em grupo, né, com a turma da faculdade, essa nova leitura ela me esclareceu bastante coisa, assim, muita coisa que eu não lembrava também, né. Então, na verdade, esse ano eu quero ler algumas outras também que eu não li. Então, por exemplo, Fahrenheit 451, esse ano eu pretendo, né, ler novamente, inclusive Fahrenheit 451. Todo mundo, né, eu já cheguei a comentar diversas vezes que é um dos meus livros favoritos. E aí eu fiz então a leitura do segundo livro da Crônica dos Mortos, né, que foi a Batalha dos Mortos. Eu tô gostando bastante dessa saga, gente, mas igual eu falei lá, né, são 7 livros mais ou menos. Ao mesmo tempo que eu tô gostando, ao mesmo tempo eu acho muito livro pro conteúdo que o Rodrigo de Oliveira produziu, resolveu trabalhar, quer dizer. Então, na verdade, eu ainda estou na dúvida se eu vou continuar lendo ou não. Eu ainda não tenho certeza. Se aparecer, vocês vão ficar sabendo. Mas assim, eu não tenho certeza. Eu achei muito uma saga gigantesca para uma coisa que poderia ter sido facilmente resolvida. Todo um enredo que poderia realmente ser muito bem construído e terminado numa trilogia, entendeu? Então eu tô um pouco na dúvida ainda. E aí, teve então no mês da magia, da religião e da liberdade de culto, eu fiz a resenha das Brumas de Avalon. E aí o pessoal da Gruta resolveu aparecer. Eu sei porque assim, depois que eu tinha publicado, foi o vídeo, na verdade, mais assistido do ano. E também foi, logo depois o pessoal veio me chamar no Instagram, a gente nem lembrava mais. Então assim, eu percebi que tem muita gente que me segue lá, que ainda é da Gruta, só que assim,
só resolve aparecer mesmo no mês de outubro, né? Então, mas enfim, muito obrigado de qualquer maneira, né? Pelo menos eles estão aparecendo. Então eu terminei não. Logo em seguida eu fiz duas leituras, né? Que foi o livro de Isaías, que foi o livro mais complicado de todo o projeto para mim, mas foi interessante também. O livro de Jonas, do Anatomia Bíblica. Li, que foi a minha leitura anual, né? Que é essa leitura que eu vou lendo um capítulo por semana. Então eu entreguei no final do ano para vocês a resenha do Queda de Gigantes do Ken Follett, da trilogia O Século. Eu já estou lendo também né? O segundo livro, que é um outro calhamaço, eu estou fazendo também uma leitura anual. Então, se tudo der certo, até o final de 2022 a gente vai conversar sobre esse livro. E aí, um dos que eu acho mais importante, na verdade, que foi o livro de Apocalipse. Foi quando eu terminei o projeto de Anatomia Bíblica. E enfim. Então no total, gente, eu tive um saldo de 29 livros em 2021. Isso contando os livros do primeiro semestre com os livros do segundo semestre. Li bastante, li inclusive até mais do que anos anteriores. Mas mesmo assim, alguns livros por conta desse calhamaço ficaram para trás. Então vamos falar agora, bem rápido e resumidamente, as séries que eu acabei concluindo, assistindo em 2021. Então assisti a quarta, na verdade, temporada do Conto da Aia, a tão esperada quarta temporada do Conto da Aia, que ficou, na minha opinião, sinceramente espetacular. Como eu falei na minha resenha do livro, a série ela conseguiu, é um dos poucos casos em que o filme consegue ser muito melhor que o livro. O livro não me chamou muita atenção. Não que me chamou, eu gostei do livro, mas assim, a série realmente, e essa quarta temporada ela veio com tudo, ela veio eletrizante. Só que uma coisa, um dos medos que eu tenho em relação ao Conto da Aia é porque eu acho ela uma série incrível, mas ela não pode passar agora da quinta temporada. Se ela passar da quinta temporada, vai chegar, sabe, aquelas séries que acabam ficando muito maçante, muitas temporadas, até os atores começam a ficar meio cansados de atuar. Então assim, eu espero que isso não aconteça, eu espero que a Margaret Atwood faça igual a J.K. Rowling, entenda que acabou, né, e que ela tem que pôr um fim na sua história em Gilead. Terminei de assistir também, gente, como todo mundo, acho, o La Casa de Papel, a quinta temporada. E assim, eu não entendi até agora aquela divisão em duas partes. Pra mim, tipo, uma temporada de uma série já, né, no máximo são 13 capítulos, 10 capítulos. Eu não entendo, não entendi. Mas enfim, eu terminei no último semestre a primeira parte, agora, logo em janeiro, eu terminei toda a série. E é o que eu falei. Assim, a gente percebeu que quando a Tóquio morre, a série acabou. Pra mim ficou muito evidente isso. E assim, pra mim, durante toda a série, né, mas por ser uma série de ação, eu achei na verdade que eles apelaram muito pra fantasia. Teve cenas assim que eu falei, mano, cara, tem como, entendeu? E assim, igual eu cheguei a falar até no stories lá no Instagram, o negócio tava tão fantasioso pra mim que eu não me surpreenderia se aparecesse um dragão em cima do banco e salvasse todo mundo. Então, né? Mas enfim, aí eu vi também, gente, uma série que me indicaram que foi O Gambito da Rainha. Nossa, que série incrível, né? Ela, se não me engano, ela passa nos anos 50. E quem faz ela foi aquela mesma atriz que ela fez La Casa de Papel. E ela fez também, que ela faz até a namorada do Berlim, enfim, que é a Anya Taylor, eu não sei pronunciar direito. E vi também uma outra série que ela também era protagonista, que era Valéria, né? Que é uma série que na verdade fala muito a questão de separação, o que é melhor, viver solteiro, viver casado, se envolver, não se envolver. Então assim, a gente vê lá um grupinho de 5 amigas, se eu não me engano, e como que cada uma vai lidando com seus conflitos de relacionamento e tal. E aí, gente, uma série que eu gostei bastante mesmo foi o The Act, que foi baseado em um caso real, né? Um dos assuntos que eu acho mais importantes, assim, e eu vejo poucas pessoas falando sobre, hoje em dia fala-se um pouco mais, que é a questão dos pais narcisistas, né? A mãe narcisista e tudo mais. Existe ainda aquela lenda de que toda mãe é bozinha, de que todo pai é um amor, protetor e tudo mais. E essa série vem mostrar que não, né? Inclusive, ai, gente, é que eu não queria dar spoiler, mas enfim. No final da série, a menina, por conta de todos os abusos praticados pela mãe, ela acaba matando, né, a própria mãe com um namorado que ela conheceu na internet. E ela escreve no Facebook, né, ela faz uma publicação falando, matei né, xinga a mãe lá de um nome que eu não posso falar aqui. E eu consegui encontrar o Facebook real dela e é assustador você ver a publicação real dessa menina. Então, assim, a história ela é muito louca. Assim, nossa, pensa numa mãe louca. A história toda ela é muito bem construída. Talvez porque ela foi baseada no fato real, talvez, né? Então, assim,
Enfim. O pessoal que fala que eu tenho muito problema com a comunidade LGBT, então assim, mais uma vez, o semestre passado eu tinha assistido Crônicas de São Francisco, e esse ano eu vi aquela série que saiu agora pela Globo, se não me engano, que é Manhãs de Setembro, né, que a gente vê todos os conflitos, enfim, daquela personagem transexual. É bem interessante também. E assim, agora só pra terminar, né, vamos falar sobre a série. Essa série, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô ando muito surpreso com o trabalho que os coreanos, né, os asiáticos têm produzido. Eu não sou muito fã de muitas coisas em relação a eles, mas assim, essa série ela ficou muito show, mas ao mesmo tempo ela ficou muito violenta. Eu vi muito, na escola eu vi muito isso, né, alguns professores falam, mas os alunos estão assistindo e tal. Tá, os alunos estão assistindo, as crianças estão assistindo, só que assim, está lá a indicação de idade. Então, se o pai e a mãe não está se responsabilizando pelo que o filho está assistindo, dane-se. O responsável por o que o seu filho está assistindo não é um produtor de uma série, não é. O trabalho dele é simplesmente colocar a série ali pra gente assistir. Então, assim, eu vi muita gente criticando por ter cenas muito violentas, como realmente tem. Isso é inegável. Só que, assim, criticando o fato de crianças assistirem. Ok, então assim, está a indicação de idade lá. É só os pais controlarem o que os filhos devem assistir ou não. E aí eu terminei também de assistir a terceira temporada de You. E o que eu acho muito interessante, gente, é que assim, a gente está numa etapa ali de uma relação complementar, né? Então agora, na verdade, não é mais só o Joey. É o Joey e aquela Love, que são dois seres horríveis que se juntaram e as monstruosidades parece que ganham uma proporção muito maior. É o que aconteceu, vamos trazer um pouco para a vida real, com a Suzanne von Richthofen, né? Então o Daniel ele já tinha uma personalidade um pouco ruim, ela piorou, os dois se juntam e o negócio não deu certo. Então é o que está acontecendo ali naquela série agora. Só que ele é muito pior que ela. E assim, gente, eu tô esperando ansiosamente para ver quando que esse cara vai ser realmente condenado por tudo que ele fez, né? E falando então em crime, e pra concluir então as séries que eu assisti, eu vi aquela série da Netflix agora, que é o Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. O pessoal não vai concordar muito comigo porque toda vez que eu entro nesse detalhe, o que acontece? De todos os casos de grandes assassinatos que repercutiram e tudo mais, o caso da Elise, eu particularmente, não que eu dou razão pra ela, óbvio que não, mas eu sinto um pouco de sinceridade no que ela diz, assim, posso estar sendo enganado, induzido, não sei, né? Mas eu acho que ela realmente... Porque eu fico pensando assim, né? Ela teve todo um contexto lá, que ela era prostituta e tal. E aí disse que o cara... Ele humilhava ela de todas as formas. À noite que aconteceu o crime, disse que ele chamou ela de tudo quanto é nome. Ameaçou tirar a filha do casal. E assim... É muito complicado você saber que você está sendo traído. A pessoa, não contente de trair, ela quer te destruir. Então ela quer tirar o teu filho, ela quer te ver na sarjeta. E aí, pra somar, eles tinham armas em todos os cantos da casa. Então, assim, eu não sei, eu gostei, né? Só que, assim, também eu acho muito... Igual, ela foi a protagonista ali, ela mesmo que fala, né? Ela que tem voz ali na série. Então eu fiquei pensando, falei, nossa, né? A Netflix, a Amazon Prime, todos esses grandes nomes estão apelando pra tudo mesmo. Daqui a pouquinho eu vou fazer um filme com a própria Suzanne von Richthofen sendo a atriz, né? De qualquer maneira, gente, é isso. Então estamos concluindo agora esse último ano, né? Vamos começar um outro ano agora. Nos próximos vídeos eu vou acabar trazendo então as próximas resenhas, as leituras que estou fazendo e tudo mais. E é isso, desejar pra todo mundo um ano de... Eu já tinha desejado lá no Instagram, mas desejar novamente um ano de grandes leituras, que vocês leiam, estudem bastante, se interessam pelos diversos assuntos que existem no mundo. Nosso mundo é muito vasto, a humanidade isso ela tem de bom, ela tem muita coisa para ser explorada. Então é isso, eu desejo um ano muito bom pra vocês em todos os sentidos. Agradeço mais uma vez por estarem aqui. Então é isso, até o próximo vídeo e até mais.